calouros mais maravilhosos deste Brasil, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Camila, de Português C, disciplina de redação, e hoje nós vamos ver o gênero textual resumo. Nos tempos de colégio, ensino fundamental e médio, eu e alguns colegas, nós achávamos que resumo era copiar exatamente os trechos do texto e passar para o caderno. Muitas vezes, para a turma ser liberada mais cedo, nós, alunos, copiávamos alguns trechos e colávamos exatamente como estava. Então, na verdade, isso não era muito um resumo, não é mesmo? Mas então, professora, o que é um resumo de verdade? O resumo é quando a gente produz um texto com as principais ideias de um outro texto. Por exemplo, eu estou lendo um texto de 3 ou 4 páginas e eu preciso resumir ele. Eu vou resumir as principais ideias presentes nele. Eu não vou usar as 3 páginas dele para colocar no meu resumo. Eu vou ler esse texto e vou selecionar as partes mais importantes. Em geral, um bom resumo deve ser breve e conciso, ou seja, deve conter as partes mais importantes de um texto. Ele não pode trazer muitos exemplos, muitas informações detalhadas, porque, na verdade, a ideia do resumo é o quê? Apresentar o conteúdo de uma forma mais sintetizada. Além disso, o meu resumo deve conter apenas informações presentes no texto resumido. Ou seja, no meu resumo, eu vou apresentar apenas a opinião do autor daquele texto que eu estou resumindo. Eu não vou trazer a minha opinião, eu não vou trazer exemplos externos, como a gente fez nas produções de carta do leitor. Não vamos trazer a nossa opinião. No resumo, nós apresentamos somente o conteúdo do texto que a gente está resumindo, tudo bem? Para ter um bom resumo, nós devemos colocar o título, o autor e a fonte do texto. Eu sempre brinco que a gente tem um leitor imaginário para o nosso texto. E o leitor imaginário do resumo, neste caso, ele não vai ter acesso ao texto que nós resumimos. Sabendo disso, o que eu preciso trazer para ele nesse resumo? Então, imaginem sempre que o resumo de vocês tem um leitor imaginário que não tem acesso ao texto que vocês estão resumindo. Pensando nisso, como vocês escrevem o resumo de vocês? Tenham sempre isso em mente, com base nessas características que nós vimos aqui. Um resumo também precisa ser feito somente com as nossas palavras, ou seja, eu não vou copiar um trecho inteiro do texto e colar no meu resumo, escrever no meu resumo, porque isso é plágio, isso é crime. Então, para fazer o resumo, nós vamos ler o texto, ok? E aí, depois que nós identificamos as principais ideias do autor, nós vamos escrever no resumo essas ideias, mas nós vamos escrever com as nossas palavras, do jeito que nós entendemos. Também é importante sempre atribuir ao autor do texto a responsabilidade do que é afirmado no resumo. O que é isso, professora? Durante o meu resumo, eu preciso sempre retomar o nome do autor, me referir a ele, porque se eu citar o autor só lá no início do texto e não mostrá-lo durante o texto, pode parecer que essas opiniões todas que eu escrevi no meu resumo são minhas e não dele. Então, é importante sempre citar esse autor durante o texto. O autor afirma, fulano de tal salienta. Por quê? Isso mostra que você está o tempo inteiro atribuindo a autoria a ele, ou seja, você não está roubando a autoria dele, não está tirando a autoria dele. Todas essas ideias são dele, então nós vamos citar esse autor. Para citar as ideias do autor ao longo do nosso resumo, nós temos alguns verbos que nos ajudam. Eu já citei aqui 2 deles, afirmar e salientar. Esses verbos que anunciam as ações do autor se chamam verbos discentes. Aqui estão alguns exemplos desses verbos. Eles são bem importantes para vocês produzirem o resumo. Por quê? Durante o meu texto, eu vou colocar somente o autor afirma, o autor afirma, o autor afirma.
Isso soa repetitivo, lembram da história dos sinônimos? Então, é a mesma coisa aqui. Ao invés de ficar escrevendo toda hora o autor afirma, o autor afirma, o autor afirma e tornar a leitura repetitiva, eu posso intercalar. Se o autor, por exemplo, ele está contrariando alguma ideia, eu posso escrever: o autor contrapõe, o autor confronta. Se o autor está comparando duas ideias, eu vou escrever: fulano de tal está comparando isso, isso, isso. O autor aponta. Então vejam que aqui nós temos uma gama de verbos para usar para citar as ações do autor, para citar as ideias do autor durante o nosso resumo, ok? Logo, logo a gente vai ver um exemplo de resumo com todas essas regras que eu estou trazendo aqui para vocês e isso vai ficar mais claro. Falando de UFPR, como esse gênero pode cair na federal? Bem, nos últimos 15 vestibulares, desde 2005, esse gênero caiu em todos os anos, em todos os vestibulares. Então, pessoal, é altíssima chance do resumo estar presente neste vestibular, porque ele é um gênero que nós aprendemos desde a escola. Então, a federal, entendendo isso, sempre cobra ele. É muito provável que, dos 3 gêneros que vocês produzirão durante a segunda fase do vestibular da UFPR, desses 3 gêneros, um deles pode ser resumo sim. Então, ele é bem importante. Se vocês tiverem qualquer dúvida, nos chamem a equipe de redação, porque é provável, muito provável, que esse gênero esteja no vestibular. Tudo bem? Anotem tudo aí. Agora, vamos ver como o resumo pode cair na federal? Essa é uma proposta de produção de resumo muito recente, do ano passado. Vejam que essa é a carinha, parece que tá tudo pequeno aí, né? Mas a gente vai ver juntos, parte por parte. Bem, lá no início nós temos o comando da questão, o início do comando da questão. A federal geralmente anuncia: leia o texto abaixo de fulano de tal. Então, o início do comando ele apresenta o texto base. Na sequência, vem o texto base, ou seja, o texto que será resumido, o texto que nós usaremos como base para a nossa produção do resumo. Na sequência, vem a continuação do comando da questão, com as regras, as regrinhas básicas que o nosso resumo deve ter. E abaixo está o espaço para o rascunho, ou seja, para nós escrevermos o nosso resumo. Então aqui, nessa proposta que vocês estão vendo, vocês podem rasurar, vocês podem riscar, vocês podem grifar o texto durante a leitura para identificar as principais ideias, os principais argumentos do autor. Não tem problema, essa folha é de vocês, ok? Uma tática que eu usava muito era, por exemplo, se eu já tinha feito uma regra do comando da questão, eu dava um check. Colocava um sinal de certo do lado, riscava aquela frase, porque eu sabia que aquela parte do comando da questão eu já tinha feito. Agora eu tinha que ir para as próximas. Então, essa é uma ideia para vocês também, tá? Assim que vocês escreverem o resumo na parte de rascunho, vocês vão receber do fiscal de sala folha definitiva, onde vocês vão escrever a versão final do resumo de vocês. O texto dessa folha será contabilizado na nota de vocês. Então, agora que nós vimos a carinha da proposta de redação da Federal, vamos ler ela aos poucos, parte por parte? Bem, esse é o início do comando da questão. O texto abaixo é uma adaptação do texto original de Ricardo Abramovay, publicado em 2017 como prefácio ao livro Uberização, a nova onda do trabalho precarizado, de Tom Slee. Então aqui, nesse início do comando da questão, nós já temos as informações que vão nos ajudar a fazer o resumo. O nome do autor, o ano de publicação do texto e o que é esse texto. Então, o autor do prefácio é o Ricardo Abramovay e o prefácio, esse prefácio que ele escreveu, é o texto que nós vamos resumir. Isso pode dar uma confundida, porque o autor não é o Tom Slee, o autor do prefácio é o Ricardo Abramovay. Agora nós vamos ler o texto base, o texto que nós vamos resumir, ou seja, o prefácio que o Ricardo Abramovay escreveu. Uber e Airbnb, entre outros aplicativos da chamada Sharing Economy, economia do compartilhamento, apregoam que as novas tecnologias estão nos levando a um mundo maravilhoso. Um mundo de vizinhos ajudando vizinhos, com cidades onde todos se respeitam, com sistemas de transporte eficientes, enfim, o retorno da confiança na boa-fé dos seres humanos. Tudo isso possibilitado por um smartphone com conexão à internet. Uma verdadeira revolução na palma da mão.
Será? A explosão da cultura digital durante o século XXI revigorou os mais importantes ideais emancipatórios, combalidos pela queda do Muro de Berlim. As pessoas e as comunidades passariam a dispor dos meios técnicos que lhes permitiriam estabelecer conexão direta umas com as outras. A informação, os bens e os serviços poderiam ser oferecidos de forma eficiente sem que as condições objetivas de sua produção estivessem nas mãos de grandes empresas. Alguns autores chegaram a vincular a abundância trazida pela revolução digital ao próprio fim do capitalismo. A sharing economy, cujas expressões mais emblemáticas são a Wikipédia e os softwares livres, exprimiria a capacidade humana de cooperação, não apenas entre pessoas que se conhecem num círculo limitado por laços de parentesco e amizade, mas de forma anônima, impessoal e massificada. As bases materiais para a transição do reino da necessidade para o de liberdade pareciam asseguradas. Não demorou muito para ficar claro que esta narrativa edificante subestimava a mais importante transformação do capitalismo do século XXI, a emergência da empresa-plataforma. O aumento na capacidade de processar, coletar, armazenar e analisar dados foi de tal magnitude que seu custo, que era de $11 por gigabyte em 2000, caiu para 2 centavos de dólar americano em 2016. Esta foi uma das bases objetivas não só para que Google e Facebook estivessem entre as mais poderosas empresas do mundo, mas também para que um conjunto cada vez mais amplo de bens e serviços fosse oferecido não mais por empresas ou conglomerados especializados, mas por plataformas que, a custo quase zero, tinham o poder de conectar imediatamente consumidores e varejistas, reduzindo os custos envolvidos em suas transações. Mas a aura de esperança com que a sharing economy, que inclui gigantes digitais como Uber, Lyft e TaskRabbit, foi encarada em seus primórdios, está sendo desmistificada. Muito longe de exprimir a cooperação direta entre indivíduos, o suposto compartilhamento deu lugar à formação de gigantes corporativos, cujo funcionamento é regido por algoritmos opacos que em nada se aproximam da utopia cooperativista estampada em suas versões originais. Sob a retórica do compartilhamento, escondem-se a acumulação de fortunas impressionantes, a erosão de muitas comunidades, a precarização do trabalho e o consumismo. O Airbnb, por exemplo, acabou por estimular que em cidades turísticas importantes, como Barcelona, Paris e Amsterdã, as pessoas vendessem seus domicílios a empresas que operavam como se fossem indivíduos. Ao mesmo tempo, em muitas dessas cidades, o turismo se expandiu muito além dos limites da rede hoteleira. O resultado é que as regiões centrais das cidades atingidas, cujo atrativo era exatamente o de conciliar a beleza arquitetônica com o cotidiano de quem ali vivia, corriam o risco de serem convertidas em cenários de Disneylândia. A ideia de que se eu precisar de algo, posso contar com a ajuda dos outros e que isso vai gerar sentimentos e práticas de reciprocidade, acabou se convertendo na oferta generalizada de trabalhos mal pagos e sem qualquer segurança previdenciária. Num ambiente em que os sindicatos estão cada vez mais fracos e os direitos trabalhistas sob aberta contestação, os resultados são devastadores. A utopia de que a relação peer-to-peer ampliaria o bem-estar, reduziria o desperdício e traria significado humano para as relações econômicas, tão fortemente cultivada pelo discurso do Vale do Silício, transformou-se no seu contrário. Uma das mais drásticas consequências do capitalismo de plataforma é a drástica redução da responsabilidade socioambiental corporativa. Embora as plataformas sejam as maiores beneficiárias das operações comerciais que intermediam, elas renunciam a qualquer responsabilidade sobre suas consequências. E os gigantes digitais, que hoje aparecem como expressão emblemática do capitalismo de plataforma, insistem na narrativa de que são simples intermediários e que a responsabilidade pela relação comercial entre os que oferecem os bens e os serviços e os que os demandam não lhes cabe. É claro que o avanço cada vez maior da conectividade e dos meios para que ela chegue ao maior número de pessoas pode ser benéfico. Mas a distância entre conexão e bem-estar social será tanto maior
Quanto mais poderosos forem os gigantes digitais que determinam as regras sob as quais o maior bem comum criado pela inteligência humana, a internet, funciona. Contrariamente à crença dos protagonistas dominantes da sharing economy, a revolução digital só vai melhorar a vida das sociedades contemporâneas se elas se apoiarem em real abertura, em participação transparente e em redução das desigualdades. Agora que nós lemos o texto base, nós vamos ler o que está abaixo dele, que é a continuação do comando da questão. Faça um resumo desse texto, que deverá identificar a tese principal, identificar e explicitar as razões que fundamentam essa tese, ter no mínimo 8 e no máximo 12 linhas, e respeitar as características discursivo-formais do gênero solicitado, que neste caso, o gênero é o resumo. Logo depois do comando da questão, vocês encontram o espaço de rascunho do texto. Vejam que a Federal sinaliza ali no rascunho o limite mínimo e o limite máximo de linhas que o seu texto deve ter. Essa sinalização ela fica abaixo da linha, ou seja, quando vocês chegarem no limite mínimo, logo abaixo vai estar escrito limite mínimo. Bem, essa é a proposta de texto. Então, nós vimos comando da questão, texto base e espaço de rascunho. Mas caraca, professora, que textão é esse? Que palhaçada é essa, Federal? Calma, gente. Pode parecer um texto grande, mas a gente vai ver que é possível sim resumir. Tenham certeza que, se vocês seguirem as dicas dessa aula, vocês vão arrasar no resumo. Agora que nós fizemos a primeira leitura da proposta, a primeira coisa que nós temos que identificar nesse texto base é o tema dele. Durante a leitura, podemos perceber que o autor ele fala muito de novas tecnologias, de como isso está impactando na atualidade, ou dos aplicativos de serviço e venda. Então, nós podemos sinalizar isso como tema, impacto das novas tecnologias na atualidade. E nós sabemos o nome do autor porque o comando da questão nos traz essa informação. Nessa proposta, a Federal ela trouxe as referências bibliográficas do texto, como o nome do autor, ano de publicação, o que é o texto, nós vimos que é um prefácio. Federal nos trouxe essas informações no comando da questão. Mas é muito comum que ela traga, em outras propostas, essas informações lá no finalzinho do texto base, entre parênteses. Vejam esse exemplo em cinza que eu trouxe para vocês. No início, nós lemos Bauman Zygmunt. Bauman é sobrenome do autor e Zygmunt, eu não sei se eu estou pronunciando certo, é o nome dele. Então, o autor é Zygmunt Bauman. Na sequência, nós temos o nome do texto, que é Estranhos à Nossa Porta. Depois, a cidade do Rio de Janeiro, que é o local de publicação, e a editora, Zahar. Esse livro, essa edição, foi publicada em 2007 e o texto que a Federal usou estava entre as páginas 101 e 102. Ok? Pelo volume aí do texto, nós vemos que o texto foi extraído de um livro. Eu pesquisei no Google quem era o Ricardo Abramovay. E aí eu descobri que ele é economista e professor. Só que se eu estivesse fazendo o vestibular da Federal, eu não saberia que ele tem essas funções na sociedade. Então, como que eu posso citar o autor durante o texto, se eu não conheço ele? Bem, vocês podem citar ele durante o resumo pelo nome completo, Ricardo Abramovay, podem citar somente pelo sobrenome, Abramovay, ou por autor mesmo. Agora, se vocês estiverem fazendo um resumo de um autor que vocês conhecem, por exemplo, se vocês estão fazendo um resumo de um texto que foi escrito pelo Kant, pelo Immanuel Kant, filósofo, vocês podem citá-lo como filósofo. Podem citá-lo como filósofo iluminista, porque ele é um filósofo da época do iluminismo. Vocês podem citá-lo como pensador, porque filósofos são pensadores. Então, se vocês conhecem o autor, vocês podem citar por outras formas. Mas se vocês chegarem no vestibular e não conhecerem ele, tudo bem. Citem ele pelo nome ou por autor mesmo. Agora que nós fizemos uma primeira leitura do texto base e identificamos o tema e o autor, nós vamos reler o comando da questão
para entender por partes o que a federal está pedindo para nós. O que o nosso resumo deve ter? A tese principal do autor. Existem duas palavrinhas que podem confundir na hora da produção do texto, que é tema e tese, porque elas têm os sons muito parecidos, muito próximos. Então, o que é tema? É o assunto de um texto. Como nós vimos, o tema desse texto é impacto das novas tecnologias na atualidade. Ok? Esse é o tema geral do texto. E o que é a tese? A tese, ela é a opinião do autor sobre o tema, é o que ele acha sobre esse tema. Vamos ver um exemplo aqui. Esse exemplo pode parecer simples, mas eu acredito que ele ajuda bastante no nosso entendimento, na diferenciação desses termos. Céu. Céu é um tema. O céu é bonito é uma opinião sobre esse assunto, ok? Eu acho o céu bonito. Essa é a minha opinião sobre o tema céu, ok? Tese é quando a gente atribui um valor para aquele tema, um valor pessoal para aquele tema. Então, o céu pode ser bonito para mim, mas pode ser feio para você. São duas teses diferentes sobre o mesmo tema. Beleza, agora que a gente entendeu a diferença entre tema e tese, um outro significado importante que a gente precisa entender é a diferença entre tese e fato. A tese, ela, como nós vimos, ela é a opinião sobre um assunto, certo? Essa opinião, ela pode mudar, podem existir várias diferentes opiniões sobre o mesmo assunto. Já o fato, ele não muda. Vamos ver um exemplo. O céu é azul. Isso é um fato, não tem como mudar. É uma característica do céu. O céu é bonito. É uma opinião. Bem, então, a primeira regra que o comando da questão nos pede é identificar a tese principal do texto, ou seja, identificar a opinião do autor sobre o tema. Já a segunda regra é identificar e explicitar as razões que fundamentam essa opinião do autor. Razões a gente pode colocar como o mesmo significado de argumentos aqui, porque durante o texto o autor ele traz motivos, razões, argumentos que justificam a opinião dele, que nos fazem acreditar, convencer de que a opinião dele é válida. Quais são as razões, quais são os meus argumentos, os meus motivos de achar o céu bonito, que é a minha opinião, que é a minha tese? Bom, primeiro porque o céu ele tem nuvens que nos trazem chuva quando o ar está muito seco, porque eu sou alérgica, eu tenho rinite, então quando o ar está muito seco, isso é um problema para mim. E segundo, qual que é a segunda razão? Porque o céu lembra a cor dos olhos do meu crush. Então, gente, essas são as razões, esses são os argumentos de eu ter certa opinião sobre o céu. Qual é a opinião? Qual é a tese? Que o céu é bonito. Então, gente, lembre-se, toda tese, toda opinião tem que ter argumentos que a justifiquem, que a tornem válida. Agora que nós entendemos essas duas regrinhas do comando da questão, vamos para a terceira. O resumo tem que ter no mínimo 8 linhas e no máximo 12 linhas. Gente, é muito importante isso. Se vocês respeitarem esse limite de linhas, vocês terão nota na redação. E aí, isso vai ajudar muito para vocês irem para o banho de lama. E eu tenho uma informação muito importante. O gênero resumo, ele deve ser escrito em apenas um parágrafo. Bem, entendido isso, vamos para a última regra da questão, que é respeitar as características discursivo-formais do gênero solicitado. O que são as características discursivo-formais de um gênero? São as características que nós vimos lá no início da aula. Vamos relembrar rapidinho? Um bom resumo deve ser breve e conciso, conter apenas informações presentes no texto resumido, citar título, autor e fonte do texto, ser feito com as próprias palavras e atribuir ao autor do texto base a responsabilidade sobre o que é afirmado no resumo. Agora que nós vimos de perto cada regrinha do comando da questão, nós vamos fazer uma segunda leitura do texto base, do texto a ser resumido, para nós identificarmos a tese e os argumentos do autor. No primeiro parágrafo, o autor afirma que os grandes donos de empresas como Uber, Airbnb, Cabify, essas empresas que lucram com o serviço de
compra e venda através da internet, apregou uma afirmativa. Qual é? Que as novas tecnologias estão nos levando a um mundo maravilhoso. Afinal, essas empresas, elas existem justamente porque as novas tecnologias proporcionaram esse ambiente para ela. E aí, no final do parágrafo, o autor ele questiona: será que isso é verdade? Show, professora! Agora que nós achamos a tese, o que nós vamos fazer? Vamos para o segundo passo do comando da questão, que é encontrar as razões que sustentam essa tese, que são os argumentos. Logo no segundo parágrafo, nós identificamos o primeiro argumento. Professora, como que eu faço para achar um argumento num texto? Você vai olhar o parágrafo e identificar a principal ideia dele. A frase mais importante é o argumento. Por quê? No início desse parágrafo, o autor ele traz a seguinte frase: a explosão da cultura digital durante o século XXI revigorou os mais importantes ideais emancipatórios. Ou seja, a explosão da cultura digital trouxe uma sensação de liberdade para as pessoas. Na sequência do argumento, o autor desenvolve ele mostrando exemplos, dados, explicando como foi a explosão da cultura digital. E a cultura digital, ela gerou uma economia, porque começou a vender e a comprar coisas na internet. E isso gerou esse mercado de compartilhamento, da sensação das pessoas conseguirem ser as donas do negócio. Logo no final do parágrafo, o autor apresenta a seguinte frase: as bases materiais para a transição do reino da necessidade para a liberdade pareciam asseguradas. Ou seja, essa sensação de liberdade proporcionada pela economia do compartilhamento parecia uma realidade. Vejam que o autor utilizou o verbo pareciam no passado. Então, será que ele quis dizer que essa sensação de liberdade não existe mais? Bem, vamos ver nos próximos parágrafos. Durante a leitura, eu vou explicando a análise para vocês. Logo na sequência de cada parágrafo, vocês vão encontrar essa análise em tópicos. Então, depois, se vocês quiserem retornar ao vídeo ou aos slides, estarão lá no Classroom, tá bom? No terceiro parágrafo, o autor nos apresenta o segundo argumento. Mas esse argumento ele está um pouquinho diferente. Por quê? É um contra-argumento. O que é um contra-argumento? É quando o autor apresenta uma ideia que contraria uma ideia que ele apresentou anteriormente ou contraria a ideia de outra pessoa. Vamos ver o que é esse contra-argumento agora. Não demorou muito para ficar claro que esta narrativa edificante subestimava a mais importante transformação do capitalismo do século XXI, a emergência da empresa plataforma. O autor afirma que a cultura digital não é mais uma transformação tão importante, porque na verdade a transformação mais importante do capitalismo deste século é a emergência da empresa plataforma, ou seja, a empresa que deixou de ser uma empresa local, de ter um escritório. Agora a empresa, ela é toda na internet, é um aplicativo, é um site, ela não precisa ter um local para funcionar. Então, o autor está nos apresentando um argumento que contraria o anterior. Até então, a transformação mais importante do século era a cultura digital, mas agora, para o autor, é a emergência da empresa plataforma. Na sequência, o autor desenvolve essa ideia. Está em amarelo mais claro porque são exemplos, são dados para entendermos melhor o argumento. Então vejam, se tem exemplo, o exemplo não é o argumento. O argumento está em outra frase. Com esse contra-argumento, o autor afirma que realmente parecia que a sensação de liberdade do usuário de internet estava assegurada com a cultura digital, porque agora essa sensação é proporcionada pela empresa plataforma e não mais pela cultura digital. Há algo que impulsiona mais o usuário da internet, que é a possibilidade de comprar e vender através de aplicativos, de poder fazer um negócio de uma maneira muito mais rápida. Essa sensação de liberdade, então, está agora para quem compra e vende pelos apps, pelas empresas plataforma, pelos sites. Já no quarto parágrafo, o autor nos apresenta o terceiro argumento, que é a aura de esperança com que a sharing economy foi encarada em seus primórdios está sendo desmistificada. Então, agora que o autor nos mostrou que a economia de compartilhamento impulsionou com a cultura digital, com a empresa plataforma, ele nos mostra que essa economia de compartilhamento, ela não traz só benefícios,
ela está indo por água abaixo. Porque agora que os usuários de internet estavam virando negociantes, isso começou a gerar uma rede de empresas gigantes, como a Uber, a Amazon, entre outras empresas que começaram a impulsionar o seu negócio. E agora essa sensação de liberdade, de compartilhamento com o outro, estava gerando algoritmos enormes. E essa sensação esconde a acumulação de fortunas, a erosão de muitas comunidades, a precarização do trabalho e o consumismo. Vejam que o autor novamente traz alguns exemplos para nós entendermos melhor o argumento dele. Já no quinto parágrafo, o autor não traz argumento, ele traz um exemplo que justifica o argumento apresentado no parágrafo anterior. Então vejam que não é todo parágrafo de um texto que vai trazer um argumento. Então, neste exemplo, o autor reafirma a desmistificação da economia do compartilhamento. Com essa ideia de cooperação indo por água abaixo, o autor ele apresenta mais um parágrafo em que ele afirma que essa ideia de sentimento de liberdade, de compartilhamento, de reciprocidade, acabou se convertendo em trabalhos mal pagos e sem qualquer segurança previdenciária, ou seja, sem qualquer benefício para o colaborador. Essa sensação de liberdade, ela está sendo proporcionada para quem? Por quem? No sétimo parágrafo, o autor apresenta o quinto e último argumento que sustenta a tese dele. O autor acredita que não, o mundo não tem ficado maravilhoso, não tem se tornado incrível com as novas tecnologias. Que existe também um lado ruim. O que o Ricardo Abramovich traz nesse quinto argumento? E as empresas, elas não estão se preocupando com o meio ambiente, já que os clientes fazem a compra e a venda do negócio pela internet. É como se a responsabilidade corporativa tivesse sido transferida de lugar. Na sequência, vem o oitavo e último parágrafo. Depois que o autor nos apresentou a opinião dele e a justificou através de argumentos, vai nos mostrar a conclusão, a que ponto que ele chegou. O autor reconhece que as novas tecnologias trouxeram benefícios, entretanto, ele afirma que essa revolução só vai realmente melhorar a sociedade quando for transparente e reduzir as desigualdades. Beleza! Agora que nós encontramos a tese, encontramos os argumentos, entendemos aonde o autor quis chegar com esse texto, é a hora de nós produzirmos o resumo. As novas tecnologias não são revolucionárias a ponto de tornarem o mundo incrível. Essa é a tese defendida por Ricardo Abramovich no prefácio de Uberização, a nova onda do trabalho precarizado, obra de Tom Slee publicada em 2017. Segundo Abramovich, a cultura digital foi um importante acontecimento que possibilitou a abertura de fronteiras cooperativas. Mas o surgimento dos serviços online de compra e venda por aplicativos é o verdadeiro marco do capitalismo deste século. Apesar de reconhecer este avanço, o autor afirma que o lucro das empresas que movimentam esse mercado tem anulado o ideal de cooperação, pois há a oferta de muitos empregos com salários baixos e benefícios não garantidos. Ainda, Ricardo Abramovich reforça que um dos piores efeitos do capitalismo de plataforma é a falta de responsabilidade social e ambiental das empresas. O avanço digital pode ser positivo, reconhece o autor, mas sua mudança significativa ocorrerá somente através da transparência, da abertura e da igualdade, conclui Abramovich. Em vermelho, nós encontramos a tese do autor. Em laranja, os argumentos, ok? Em azul, temos a referência bibliográfica do texto base, ou seja, o nome do autor, onde foi publicado esse texto e o ano. Essas informações, lembram, estão no comando da questão. Temos em marrom o contra-argumento do autor, ok? Que nós vimos durante a análise do texto. Observamos os verbos de sende, os verbos que atribuem ação ao autor. Então, vejam que a todo momento eu cito o autor. Ricardo Abramovich afirma que, reforça que, reconhece que, conclui que. Então, vejam que esses verbos estão sinalizados em rosa. Eles são essenciais para o resumo de vocês, porque é através desses verbos que eu apresentei a listinha lá no início da aula, vocês vão conseguir afirmar que todo esse texto não se trata da opinião de vocês, mas sim de um autor que escreveu o texto base que vocês resumiram.
Em preto, na maior parte das palavras em preto, vocês encontram os conectivos que eu utilizei para costurar o meu texto, para conectar as frases. Essa, por, segundo, que, pois, ainda. Então, conectivos também são importantes. Lembram-se do que eu falei na aula de carta do leitor, que os conectivos são super legais de serem usados para mostrar ao corretor da UFPR que o texto de vocês é costuradinho, tem um início, um meio e um fim, ok? No final, depois que eu apresentei a tese, os argumentos, eu apresento a conclusão do autor. Por quê? Um texto tem um início, um meio e um fim. Então, se o Ricardo Abramovay ele trouxe uma conclusão para o texto dele, eu preciso apresentá-la no meu resumo. Lembram-se que eu combinei de mostrar um resumo para vocês como se eu não soubesse da vida do Ricardo Abramovay, como se eu não tivesse ido pesquisar a vida dele no Google, como se eu estivesse vendo ele no vestibular. Então, eu cito ele como pelo nome completo, pelo sobrenome e pela palavra autor, ok? Então, vocês podem citar o autor dessa forma. Então, vejam que é possível fazer um resumo de um texto grande. Às vezes, quando a gente olha o texto na proposta, vê e fala, meu Deus, que texto enorme. Mas vejam que o Ricardo Abramovay, durante todo o texto, ele traz muitos exemplos, traz muitos dados. Esses exemplos, esses dados, não são relevantes para o resumo. O que importa para a produção do resumo é você apresentar a tese, a opinião do autor e as ideias que ele apresenta durante o texto para defender essa opinião. Então, exclui-se qualquer tipo de exemplo. Só se um exemplo for muito importante, aí você cita. Se tiver espaço no texto, você pode colocar. Mas como resumo, ele é um texto enxuto, a gente recomenda que vocês coloquem a tese, os argumentos e a conclusão do autor. Fechou? Beleza? Essas são as descrições das cores desse texto. Bem, agora é com vocês, pessoal. A atividade da semana é fazer um resumo dessa proposta, desse prefácio do Ricardo Abramovay. Criem um resumo do jeitinho de vocês, com base no que o comando da questão pede e nas características do resumo que vocês viram nessa aula. Usem o meu resumo como exemplo, mas tentem não se fixar nele. Tentem criar o resumo do jeitinho de vocês, ok? A atividade ela será postada no Classroom até o final deste domingo. E o prazo de entrega é domingo que vem, dia 3 de maio. Entretanto, se não der tempo de fazer neste prazo, tudo bem entregar depois, beleza? O importante é treinar a escrita. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem chamar a equipe de redação. Não tenham receio de nos chamar. Eu, a Letícia, o João e a Fran, nós estamos à disposição de vocês. Boa semana, pessoal, e até a próxima aula.